ou convertido. Diz lá em Tito 1,16: eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para boa obra. Tito 1,16. Antes de continuarmos, amado, nessa mensagem, quero convidar você, homem e mulher, para estar aqui sábado às 20 horas. Estaremos aqui no encontro feminino, o encontro masculino. O encontro masculino será comigo, onde vamos trabalhar questões sérias da questão da masculinidade, do ser homem. Então, amado, se você acha que o seu marido está precisando entender um pouco melhor isso, manda ele para cá. Se você, marido, entende que você é macho mesmo, macho, homem com H maiúsculo, vem também para você confirmar isso na sua vida. Então, neste sábado, às 20 horas, vamos ter um encontro ali gostoso, interessante, para os homens. Vamos conversar coisas de homenzinho, amém? Amém. Com H maiúsculo. Homenzinho com H maiúsculo. Em nome de Jesus. E as mulheres também vão ter um encontro também. Vão estar conversando aí. Eu não sei o assunto das mulheres, eu ainda não sei qual é o assunto, mas eu sei o assunto do homem. Então você pode linkar, participar e se envolver. É muito importante para você. Amado, diz em 2 Coríntios 5:10: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, que sejam boas, quer sejam más. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Amado, se você comparecesse diante de Deus, lógico, para você se comparecer, você deveria estar morto. E Deus lhe perguntasse: por que eu deveria deixar você entrar no céu? Imagine só você diante de Deus e Deus perguntando para você: por que eu deveria deixar você entrar no céu? Qual seria a sua resposta? Muitos iriam dizer: porque eu fui uma pessoa boa pessoa, fiz boas obras quando estava vivo, fiz boas obras quando estava vivo. Mas Efésios 2:8-9 vai dizer o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então essa resposta seria anulada por esse versículo. Não é pelas obras que nós vamos ser salvos. Talvez alguém poderia dizer: porque eu fazia as minhas orações rotineiras ao Senhor, e à igreja pelo menos uma vez por semana, para adorar ao Senhor. Mas Mateus 7:21 diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Amado, aqui o texto nos diz e nos mostra claramente, a gente conhece o contexto desse texto, que é muito importante. É o ponto onde Jesus está ensinando que não adianta, eu ser um religioso, eu preciso fazer a vontade de Deus. Então muitas pessoas acham que práticas religiosas os levam para o céu, mas esse texto nos mostra claramente que isso não é possível. Também seria anulada essa resposta. Terceiro, talvez alguém poderia dizer: porque eu fui batizado e pertencia à sua família, à igreja. Eu tenho carteirinha de membro, eu fazia parte de uma igreja lá na terra. Certa vez, como está escrito em Lucas 8:21, Jesus disse, ele lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Amado, algo importante aqui, a gente também conhece o contexto desse texto, foi quando a família de Jesus está chegando, sua mãe e seus irmãos, aonde Jesus está fazendo uma ministração a respeito da palavra de Deus. E eles pedem para falar com Jesus. E um dos seus discípulos chega para Jesus e fala: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora. Ele pega e pergunta: quem é minha mãe, meus irmãos e minha família? E ele fala e aponta para todo mundo que está lá ouvindo a palavra e que talvez esteja praticando.
Ele fala aqueles que ouvem e praticam. Pertencer à família de Deus não é o fato de eu ser membro de uma igreja. Isso não caracteriza que eu faço parte da família de Deus. O que caracteriza se eu faço parte da família de Deus é que se eu pratico, ouço e pratico a palavra de Deus. É isso que garante pertencer à família. Então, para muitas pessoas que só pertencem à igreja, mas que não praticam que não ouvem e não praticam a palavra de Deus, isso também seria anulado. Talvez alguém diria: eu leio a Bíblia. Eu leio a Bíblia. Mas Tiago certa vez disse para nós, capítulo 1, verso 22: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. O fato de eu ler a Bíblia, o fato de eu conhecer a Bíblia, hoje existem pessoas que se dizem ateias e leem até mesmo a Bíblia. É lógico que quando ela terminar de ler, ela vai se tornar um cristão, porque é praticamente impossível alguém ler a Bíblia e não se tornar um cristão. Mas é importante que haja a prática dela. É importante que eu leia, que eu faça uma análise profunda e assim, a partir disso, eu viva de acordo com a Bíblia. Então isso também para muitas pessoas seria anulado. Talvez alguém diria: eu dava o dízimo de tudo que o Senhor me abençoava. Eu dava todo o dízimo que o Senhor me abençoava. Gosto da história de Atos capítulo 5, versos 3 e 4, de Ananias e Safira, onde eles, diante da situação da igreja, onde todos estavam participando do sustento da igreja, eles ficaram envergonhados e queriam participar, queriam aparecer, e foram lá e tentaram enganar a Deus. Diz assim o texto de Atos 5, 3 e 4. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Aqui a gente vê Ananias e posteriormente Safira tentando enganar a comunidade cristã, a igreja, porque eles estavam tentando dizer que eles estavam fazendo a mesma coisa que todos eles estavam fazendo, que eram pegar aquilo que tinham e colocar em prol do reino de Deus, em prol do serviço, para que coisas como essas que nós temos hoje acontecessem. Mas era pura mentira, porque eles diziam que estavam dando tudo que tinham, tudo que possuíam e estavam entregando. O Espírito Santo revela, ilumina a Pedro, dizendo que era engano, e diz a Bíblia que eles morrem ali mesmo. Amado, será que eu e você temos dado do dízimo de tudo aquilo que Deus tem nos abençoado de fato? Isso não vai ser uma resposta válida, porque dar o dízimo não é algo que nós devemos dar para receber recompensas. Nós damos o dízimo porque nós já somos abençoados, amém? Amém. E Ananias e Safira dançaram isso. Alguém também pode dizer que porque eu li na Bíblia o que está escrito em 1 Coríntios 15, 3 e 4. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Uma boa resposta. Mas o problema é que, como diz o apóstolo Paulo, decorar a Bíblia não lhe garante salvação. Olha que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 2: por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que apeguem firmemente a palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Amado, as pessoas hoje dificilmente vão encontrar alguém que não acredita em Jesus. Hoje a maioria das religiões, até aquelas que antigamente difundiam o ensinamento contra Jesus, hoje já são mais amenos a isso, né? Já não fazem com tanta veemência, como os testemunhas de Jeová, os mormons, que são chamados até a igreja de Jesus Cristo dos últimos dias. Mesmo eles não acreditando em Jesus, beleza, mas eles têm a igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, porque o mormon não acredita em Jesus como sendo Deus
não tem essa crença. Então, mas muitas pessoas têm isso em sua mente, mas não se apegam a isso firmemente. Não apega a isso, como diria o bom brasileiro, com unhas e dentes, né? Com todo afinco, com todo determinismo, de forma de que, opa, eu vou servir esse Cristo que morreu por mim. Por isso, acaba sendo em vão a sua crença. Por isso, amado, muitos serão as respostas e a maioria erradas, como essas que acabamos de ver. As pessoas são sinceras no que tange querer ir para o céu. As pessoas são sinceras, mas há uma distância enorme entre querer ir para o céu e ser eleito para o céu. Olha o que está escrito em Mateus 22:14. Você pode ler? Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Isso, amado, devido ao fato que muitos estão convencidos e não convertidos ao verdadeiro Evangelho. Estar convencido é saber que existe um Deus, Criador e sustentador de todas as coisas, que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, com o intuito de termos os nossos pecados perdoados, e que se relaciona com todas as pessoas através do Espírito Santo. O ser convencido é entender isso. Repetindo para você perceber, para você entender. Estar convencido é saber que existe um Deus, Criador e sustentador de todas as coisas, que enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, com o intuito de termos os nossos pecados perdoados, e que se relaciona com todas as pessoas hoje através do Espírito Santo. Uai, talvez pode dizer, mas isso não está certo? Isso não é o ponto central que nós temos que saber e viver? Amado, eu te digo que não na totalidade. Esse é o grande ponto. Porque a gente percebe que as teologias, elas se diferem hoje em pequenos pontos, em pontos sorrateiros. Hoje a gente tem um crescimento gigantesco dos testemunhos de Jeová. Isso porque as pessoas não se detêm aos detalhes do que é ensinado. Hoje, os sabatistas, os chamados adventistas, hoje crescem também, porque as pessoas não se detêm aos detalhes. Aí parece que é tudo igual. Tudo igual. Então, os convertidos sabem que existem umas questões que são peculiares e que a gente precisa ter certeza. Não existe um Deus, existe um único Deus. Não é um Deus que existe um único Deus, que é Criador e sustentador de todas as coisas, que enviou o seu Filho, enviou o seu único Filho para morrer. Ele enviou o seu único Filho para morrer em nosso lugar, com o intuito de termos nossos pecados perdoados, a partir sim do nosso sincero arrependimento. Porque Deus tem capacidade de saber se nós estamos sendo sinceros ou não em questões de arrependimento, e que se relaciona, esse Deus, esse único Deus se relaciona, não é com todo mundo, ele se relaciona com os seus filhos através da pessoa do Espírito Santo, que é dado a cada novo convertido no ato da sua real conversão. Amém? Amém. Parece igual, mas não é. Você vê? Parece igual, mas não é. Tem pontos que são fundamentais para a questão salvífica, para a questão transformadora de alguém. Então tem muitas pessoas hoje que são sinceras, são pessoas boas, pessoas honestas, mas que estão caminhando para o inferno seguindo ensinamentos errados. Muitas vezes porque não sabem entender o que Deus está falando. Amado, o papai conhece os seus filhos, os convertidos.
Então, para que você não tenha dúvidas a respeito da sua salvação, saia do convencimento e seja um convertido, amém? Amém. É algo fundamental, amado. Você precisa entender, porque você pode estar sujeito a estar vivendo no convencimento e não como um convertido de fato. Então, como é que você pode se tornar um convertido de fato? Primeira coisa, amado, saia da negação. A primeira coisa é admitir isso. Admitir isso. Um texto que eu gosto muito, de uma história verídica, está em Lucas 10, aonde fala a respeito de duas irmãs, Marta e Maria. Vocês conhecem bem essa história? Duas mulheres amigas de Jesus, que se depararam com algo muito bom. Elas tiveram o próprio mestre em sua casa, e elas receberam Jesus. Só que a gente percebe algumas particularidades neste texto. No verso 41 e 42, a gente extrai esse versículo aqui. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aqui nós temos um caso típico de pessoas convencidas e convertidas. Marta e Maria sabiam quem era Jesus. Elas sabiam quem era Jesus. Mas uma buscava uma intimidade com o Senhor, a outra buscava apenas seu próprio interesse. Veja que o texto nos mostra que Jesus não está dizendo que o que Marta realizava era pecado, era errado, mas desnecessário naquele momento. Amado, os convencidos, eles se escondem atrás do trabalho, do cansaço, dos problemas, dos estudos, para não buscar uma intimidade com o Senhor. E se incomodam com aqueles que desejam servir exclusivamente ao interesse do reino. Há um incômodo por isso. Porque essa resposta de Jesus, quando ele fala: Marta, 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 vejo que você está preocupada, mas eu não vou tirar Maria da posição dela que ela escolheu agora, porque ela escolheu a melhor coisa. Isso porque no verso 39 e 40 diz o texto que Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor. Enquanto Marta estava trabalhando nos seus afazeres domésticos, Maria aproveitou a presença de Jesus para estar aos pés dele, para ouvi-lo, para ouvir a palavra de Deus. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços, no texto. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela para me ajudar. Os convencidos, eles não suportam em escolher outras coisas, enquanto os convertidos escolhem estar aos pés de Jesus. Eles ficam incomodados com isso. E foi isso que Marta fez. Marta ficou incomodada por Maria estar aos pés de Jesus e ela trabalhando. Então os convencidos, eles geralmente se irritam com os convertidos, pois os convertidos mostram o quanto os convencidos estão errados. Esse é o grande ponto. Os convencidos, eles ficam muito bravos com os convertidos porque eles mostram os seus erros. Então o papel do convencido é convencer o convertido que não é necessário ir à igreja todos os dias, pois temos mais o que fazer. O convencido geralmente tem essa frase na ponta da língua: ir na igreja todos os dias? Não tem necessidade, porque nós temos mais o que fazer. Mas Atos 2,46 diz ao contrário. A Bíblia diz outra coisa. Então, porque a Bíblia diz: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. A Bíblia diz que a igreja primitiva, ela se reunia todos os dias, de segunda a segunda, todos os dias, ela se reunia no pátio do templo. Por que os convencidos dizem que não há necessidade, porque eles têm mais o que fazer? E a igreja sempre se reunia todos os dias. Os convencidos vão dizer que ir na EBD, pois não me acrescenta nada, não é necessário ir na EBD.
não acrescenta nada. Sei mais do que os professores. Mas se sabe, por que então não ensina? Por que não é um professor? Por que não está lecionando? Os convencidos geralmente dizem que não é necessário ir no PG, no pequeno grupo, pois não gosto de ir na casa dos outros, isso incomoda os outros. Então por que a Bíblia diz: partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração? A igreja vivia de casa em casa também. A igreja se reunia. Amado, o pequeno grupo não é uma invenção da igreja. O pequeno grupo não é invenção da cabeça do pastor. O pequeno grupo é invenção de Deus. Amém? Amém. O pequeno grupo é invenção de Deus para a igreja, para fortalecimento. Sempre foi assim e sempre será assim numa igreja saudável. Os convencidos querem convencer os outros que não é necessário dar o dízimo, pois é coisa do Antigo Testamento. A grande questão é, então, como a igreja se sustenta? Como a igreja paga um som desse quilate? Você não queira saber o preço disso. Esse quilate que morde, que rosna, que faz tudo. Isso faz tudo. O ar-condicionado, uma estrutura dessa, como é que se paga isso? Outros, os convencidos, vão dizer que não é necessário pregar o Evangelho, porque incomoda as pessoas. Pregar o Evangelho incomoda as pessoas. Então por que Jesus disse em Marcos 16:15: vão pelo mundo todo e pregam o Evangelho a todas as pessoas? Ele não mencionou nada de não incomode, porque é lógico que o Evangelho incomoda. É lógico, quando falar para o outro a respeito do seu pecado, isso incomoda. O convencido vai sempre dizer que não é necessário servir na igreja, porque já tem muita gente para fazer. Então por que Jesus diz lá em Mateus 9:37 que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos? Desde a época de Jesus tinha essa situação. O rei estava lá, a seara estava para ser ceifada, mas os trabalhadores eram poucos. Ele já fala: vocês sempre vão ter problema com isso. Vocês sempre vão ter uma seara grande e poucos trabalhadores. O que eu sugiro para vocês é pedir trabalhadores. Mas os convencidos vão dizer que isso não é importante. Os convencidos vão dizer que não é necessário aguentar sermão, pois tem muitas igrejas. Vou para aquela que não dá sermão, aquela que não quer saber de me ensinar. Amado, o convencido tem um repertório farto para tentar tirar o convertido do seu caminho, mas isso não é possível, pois uma vez convertido, sem chance de voltar atrás. Amém? Amém. Uma vez uma pessoa convertida, ela não volta atrás, ela permanece firme na presença do Senhor. Então para que você não tenha dúvidas a respeito da sua salvação, saia do convencimento e seja um convertido. Para isso, amado, além de sair da negação, de você assumir isso, assumir que esses pensamentos, eles vai e volta em sua mente, e essas atitudes te incomodam, se entregue totalmente a Cristo. Se entregue totalmente a Cristo. Olha o que diz Lucas 9, 23, 24. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Amém, igreja? Amém. Esse texto é um texto que geralmente o convencido pula. Ele não é muito ligado a esse tipo de texto, porque sim, existe uma condição para você ser salvo, e esta condição é entregar-se totalmente a Cristo. Essa é a condição para que alguém seja salvo, a entrega total a Cristo. A salvação não é apenas uma decisão que você faz um dia e acabou aí. É uma nova forma de viver junto com Jesus. Esse é o grande ponto. Para o convertido, esse versículo são apenas, para o convencido, melhor dizendo, para o convencido, esse versículo são apenas palavras. As suas decisões de mudanças, elas acontecem semanalmente, mensalmente e anualmente. Em tempos anuais. Ou seja, em um domingo,
né, na semana, ou um culto especial, como nós vamos ter agora em março, a conferência de aniversário da igreja, ou uma vigília de final de ano, ela toma uma decisão de mudança. Ela diz: agora vai ser diferente, agora eu vou mudar. Mas no dia subsequente, continua da mesma forma. O convencido é assim. Ele até tenta, ele até esboça uma conversão, mas só fica naquele momento. Então é uma vez por semana, é uma vez no ano, uma vez por mês, assim, no mês de uma festa, ele é impactado por alguma coisa, ele fala: agora eu vou. Mas no outro dia ele já morreu. Aquele desejo de mudança. Ele tem o coração de pedra, aonde a semente cai, ali, ou melhor dizendo, né, ela cai sobre espinhos, porque ele até recebe, mas ali é sufocado. O que nasce é sufocado pelos espinhos, aquela palavra. O convertido já é diferente. Diariamente, como diz o texto, ele faz uma autoavaliação. Diariamente ele faz uma autoavaliação. É isso que ele faz. É todos os dias, todo o tempo. Então todos os dias ele renova o seu compromisso com Jesus e eleva esse compromisso a um patamar maior. O convertido, ele aceita a Cristo e começa a frequentar o culto. Já começa a frequentar o culto de domingo. Em pouco tempo você já vê ele num pequeno grupo. Passa mais um pouco, ele já está no culto de quarta-feira. Quando você assusta, ele está na EBD e perguntando: em que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? O que eu posso ser útil? Já o convencido é totalmente ao contrário. Ele é empolgado. Ele chega participando de tudo. O tempo vai passando e você vai vendo que ele não aparece. Ele começa a ser seletivo. Ele só participa do que lhe traz satisfação. Ele consegue ficar facilmente 1, 2 semanas, 3 semanas sem congregar. E sempre a culpa é de alguém ou algo que ele está impedindo de fazer isso. Ele é ótimo em criticar. O convencido é ótimo em criticar, mas não faz nada para ajudar. Quando se dispõe, tem que ser do jeito dele e não do jeito certo. Não do jeito que a Bíblia diz. Amado, Jesus deixou bem claro que é necessário negar-se a si mesmo, tomar diariamente a sua cruz e segui-lo. O convencido está convencido que ele faz isso. Ele está convencido que ele faz isso. Já o convertido está se perguntando: onde eu posso melhorar? O que papai quer me falar nesta noite, neste momento? Amado, o convencido tem um propósito. Ele tem um propósito de viver a vida. O convertido já entregou a sua vida. Por isso essa pergunta não sai da sua mente e nem do seu coração: o que Jesus faria em meu lugar? O convencido, ele acha que já sabe tudo. O convertido está todo dia perguntando: o que Jesus faria em meu lugar? Toda atitude que ele vai tomar, ele pergunta: o que Jesus faria em meu lugar? Olha o que o irmão convertido disse certa vez. Você pode ler, igreja? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Oh, glória a Deus! Amado, você consegue imaginar esse homem que proferiu essas palavras, não dizimando, não cultuando semanalmente, ou todos os dias, não servindo, não ajudando, não pregando, querendo ver mais o fracasso do reino do que o seu sucesso? Eu consigo ver. Mas quando ele não era um convertido, mas sim um convencido. Em Atos 26:14 fala a respeito, da narrativa do apóstolo Paulo, ele narrando quando houve a sua conversão. Porque o apóstolo Paulo era um letrado. O apóstolo Paulo era alguém da cúpula religiosa. Ele era um fariseu. E ele tinha muito conhecimento, era zeloso na sua religião. Era um cara respeitado. Tanto é, amado,
ele perseguia a igreja, os da seita de Cristo, em nome de Deus. Ele entendia que ele estava fazendo era protegendo a sã doutrina farisaica, judaica. A ideia de Paulo era essa. Ele era um grande convencido. Ele era um cara extremamente religioso, zeloso. Mas olha o que diz Atos 26:14. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Foi no momento da estrada de Damasco, aonde Paulo teve um encontro com Jesus, aonde Jesus perguntou para ele: Paulo, por que tu me persegues? Por que você está me perseguindo? Por que você diz tão temente a Deus, está perseguindo alguém que é Deus? Resistir a isso, Paulo, você já está sabendo, você já está com dúvidas em seu coração, você sabe que existe algo diferente. Resistir a isso só vai lhe trazer dor. Essa era a experiência de um homem convencido que estava agora se convertendo. Amado, você que está aqui nesta noite, aceite as verdades de Deus que dói menos. Esse é o grande ponto. Deus que vai doer menos. Assuma a sua condição de pecador e que você é impotente perante as suas fraquezas. Pare de se esconder atrás da religião e da falta de tempo e venha para a frente da batalha. Esse é o grande ponto. Assuma um compromisso real com Cristo, porque foi Ele que morreu por mim e por você, amém? Amém. O nosso compromisso tem que ser com Jesus. O nosso compromisso precisa ser com esse Deus maravilhoso. Não é com o nosso emprego, com nossos estudos, com a nossa família, não é com ninguém, mas é com o Senhor. A nossa responsabilidade está para com o reino, porque vai chegar um dia, amado, que todos nós compareceremos no tribunal de Cristo. Então, amado, para que você não tenha dúvidas a respeito da sua salvação, saia do convencimento e seja um convertido. Para isso, viva em novidade de vida. Não coloquei? Não coloquei? Nossa, que doideira. Viva em novidade de vida. 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Amém, igreja? Amém. Olha o que diz a Bíblia. Aquele que está em Cristo Jesus é Nova criatura. Nova criatura, nova criação. Amado, a condição para ser nova criatura, uma nova pessoa, é estar em Cristo. Não é possível viver em novidade de vida sem Cristo, como não é possível estar em Cristo sem ser uma nova criatura. São duas coisas que precisam andar junto. Vivemos tempos não diferentes do passado, no que tange querer ser salvo sem sacrifício. Quando assim dissemos, amado, não estamos falando de realizar sacrifícios para ser salvo, mas que ser salvo gera sacrifícios, ou seja, matar a carne para vivificar o espírito. Há uma renúncia a ser feita, e isso é um sacrifício. Matar a carne para que haja vivificação do espírito. O convencido está convencido de que mudou, pois acredita que alguns ritos religiosos o faz melhor. Está muito ligado às respostas do início desta mensagem. Caso Deus me pergunte, por que eu deixaria você entrar no meu céu? Então o convencido vai usar geralmente aquelas respostas que foram dadas no início dessa mensagem. Quando lhe perguntado isso, por que eu deixaria você entrar no meu céu? Amado, o convencido tem até algumas experiências que ele entende ser sobrenatural, vinda de Deus. Mas ele omite o entendimento a si mesmo que de uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada, como diz o nosso irmão Tiago, lá em Tiago 3,12. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Não tem como. Não podemos não viver em novidade de vida e mesmo assim viver o sobrenatural de papai. Não há essa possibilidade.
O que acontece é que quando não vivemos em novidade de vida, ou seja, em espírito e em verdade, passamos a alimentar a carne e, consequentemente, damos lugar a espíritos malignos, que também podem realizar proezas sobrenaturais. Porque são espíritos malignos. Esse espírito maligno leva o indivíduo ao engano, levando-o a pensar que dá para viver na carne e mesmo assim ainda ser salvo. Dá para viver na carne e ainda ser salvo. Gosto da história de Paulo e Silas. Vocês lembram que Paulo e Silas foram presos? Lembram, não lembram? Eles foram presos porque eles tiraram um espírito que falava bem deles. Mas era um espírito demoníaco. E todo mundo achava que era o espírito de Deus. Muitas pessoas hoje carregam espíritos malignos achando que é espírito de bênção, que é o Espírito Santo. Amado, Gálatas 6:8 vai dizer para nós: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Amém? Amém. Amado, o convertido está em luta constante com a sua carne. Por isso ele não negligencia os exercícios espirituais diários para viver em novidade de vida. Ontem foi falado aqui, eu perguntei aqui na igreja ontem quais são esses exercícios, e falaram na ordem: oração, leitura da palavra e comunhão. Você vê como a sintonia que tem do Espírito, porque o mesmo Espírito está em mim, está em você. Amém? Amém. É o Espírito Santo de Deus. Mas essas três coisas, elas estão interligadas: oração, leitura da palavra e comunhão. Uma não resiste sem a outra. Quem ora fala com Deus, quem lê a Bíblia ouve Deus falando com ele, e quem está em comunhão com a igreja cumpre o que foi dito por papai e se fortalece nos dias maus. Amado, o convertido deseja viver em novidade de vida, porque sabe que isso é necessário para agradar ao Senhor. Amém? E o seu objetivo é agradar o Pai. O convertido, ele sabe que quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Amado, quem é dominado pela carne, quem está vivendo para satisfazer os desejos da carne, não pode agradar a Deus. Amado, a minha carne hoje, a galera me coloca um blackout lá na sala. Estava essa chuvinha tremenda lá. Eu com aquele versículo na minha cabeça: eu sou o sal da terra. Eu lá dentro. Aí estava lá, tudo escurinho. Nós estávamos assim deitados no sofá, dando a hora para vir para a igreja. A minha carne disse: fica, meu filho, fica em casa. A irmã Marinda me liga e diz assim: a Vilarinho inundou. A Vilarinho inundou. Está chovendo forte. Era a hora, é o que eu precisava dizer: irmãos, não vai ter culto, não posso sair de casa. A minha carne queria isso, amado. Não é diferente de ninguém. Mas o Espírito Santo está em mim. Ele me convenceu que eu preciso agradar, que eu preciso fazer a vontade do Pai. Amém? Amém. Por isso, amado, o convertido, ele sujeita-se às orientações da palavra. Ele não vê a disciplina como algo ruim. Pelo contrário, ele vê a disciplina como um ato de amor de Deus para os seus filhos. Amém? Amém. Amado, diz a palavra de Deus em Hebreus 12:8: se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Amado, a disciplina é um ato de amor de Deus para com a sua vida. Amém? Amém. Amado, Deus quer que todo mundo saia da posição de convencido para a posição de convertido. Amado, que maravilha! Quantos filhos nós temos aqui nessa noite? Amém. É os filhos que entendem essa mensagem. Os convertidos entendem que Deus está tratando da sua vida. Então, amado, você precisa se tornar um convertido em Deus. Por isso, amado, concluindo essa mensagem dessa noite: convencido ou convertido? Convertido ou convencido? Qual que é a sua realidade? Amado, saia da negação, entregue-se totalmente a Cristo e viva em novidade de vida. Seja um convertido, não um convencido. O primeiro versículo que nós lemos foi o de Tito 1,16, que diz: eles afirmam que conhecem a Deus. Quem são esses? Os convencidos. Se você pegar a carta de Tito, você vai ver que o apóstolo Paulo
está falando a respeito desse tipo de pessoa. Está falando de um grupo específico, de dar até o nome das pessoas. Pois eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. Amado, convencido, ele vai dizer sempre: eu creio em Deus. Mas as suas atitudes diárias mostram o contrário. Os seus atos mostram o contrário. Eles são detestáveis. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Sabe por quê, amado? Porque diante da palavra, mesmo tendo certeza da palavra, eles acabam querendo satisfazer a carne, e com isso tirar de cabeça os convertidos. Amado, seja um convertido e não convencido. Disse o Evangelho que nós lemos também: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Todos nós. Todos, amados. Não é um grupo específico. Tem gente que acha o seguinte: só os convencidos que vão aparecer no tribunal de Cristo. Não, amado. Tanto os convencidos como os convertidos. Todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Todos vamos comparecer. Amado, se hoje for o último dia da sua vida, você vai para o lugar dos convertidos, o céu, ou o lugar dos convencidos, o inferno? Meu amigo, hoje tu tens essa escolha: vida ou morte, qual vai aceitar? A palavra de Deus é clara. A palavra de Deus é transparente. O Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite, falando comigo e com você. Por isso, amado, é hora de decisão. Os convencidos vão para o inferno, os convertidos vão para o céu. A grande questão é: você é um convertido ou você é um convencido? Por isso, a decisão é sua. Ninguém pode decidir por você. Por isso agora, amado, eu convido você a entregar a sua vida ao Senhor, a tomar uma decisão séria na sua vida, de que ou é tudo ou nada, que é necessário ter certeza da sua salvação. E o que vai valer a pena, amado, o que vai valer mesmo quando chegar diante do tribunal de Cristo, é como você viveu diante do Senhor. As tuas obras vão sempre mostrar se você é convencido ou convertido. A decisão é sua, mas é fácil saber quem é convencido e quem é convertido. Mas isso não importa. É o que eu gosto de dizer sempre, amado. Não muda a minha vida se você é convencido ou convertido. Não muda nada na minha vida. Muda na sua. Muda na minha vida eu saber se eu sou convertido ou eu sou convertido. Porque essa questão ela é pessoal. Se Deus traz essa mensagem nessa noite, é porque Ele tem algo para nós. Nós possamos fazer essa análise profunda e neste momento decidir a tomar uma decisão de ser um convertido, de converter dos nossos maus caminhos e andar no caminho do Senhor. Receba essa palavra no seu coração como uma palavra de disciplina de Deus, e que a partir de hoje você tome uma decisão diária de andar com Cristo e assumir o seu compromisso no reino, porque se você é filho, você está pronto para servir. Amém? Amém. Ora, nosso Deus, neste momento, amado, fale com Deus no seu coração. Quero nesta hora fazer uma oração, e se você sente o desejo neste momento de se tornar um convertido, fale com Deus agora nesta hora. Pai, já ouvi falar muito do Senhor, até mesmo entendia que eu era um convertido, mas agora, Pai, eu não quero entender, eu quero ser. Por isso, nessa hora, que tudo aquilo que me torna um convencido e não um convertido saia da minha vida agora em nome de Jesus. E eu tomo uma decisão, primeiro,
de sair da negação. Eu sou um convencido. E nessa hora, eu entrego a minha vida a Jesus Cristo. E decido viver em novidade de vida. Vou colocar o reino do Senhor em primeiro lugar na minha vida, em nome de Jesus. Amado, se você fez essa oração nesta noite, eu quero convidar você a nos procurar para que nós possamos te ajudar. Pastor, eu tenho 10 anos de igreja, vai ser difícil falar isso. Comece a sair da negação, é aí, amado. Mudar de vida é aceitar. O Espírito Santo está te dando uma chance. Você não sabe quanto tempo você tem ainda, mas o tempo que você tem,